Empréstimo de Lohan já encaminhado pelo Flamengo. Samu, a média do jogador, galera, é coisa fantástica de verdade. BAP dificulta a negociação de jogador do Mengão com Clube Paulista. Rossi fala sobre o confronto com o Grêmio. Aliás, gostei bastante da mentalidade do Rossi com relação a isso. E mais um da base, dá adeus. Essas são as notícias do programa, galera. Vamos que vamos, Ju? Vamos que vamos. Então vamos. Né? Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E tudo isso que a Ju falou, galera, é rapidinho. Papum. E teu. Assim é. Resumiu tudo. Não é? Bom, bora começar então com as notícias. Galera, a situação é mais ou menos a seguinte. O Flamengo esperou passar a final do Intercontinental contra o Barcelona para começar a resolver algumas situações de jogadores da base. Até então, o único jogador que tinha saído de peso do Flamengo era o Wesley, que foi a grande negociação, inclusive, dessa janela, né? Nesse momento, outros jogadores que tinham seu futuro indefinido no Flamengo começam a ter. Tá definido. É o caso do goleiro Lucas Furtado. Ele foi campeão, inclusive, o ano passado pelo Flamengo da Libertadores da categoria e também do Intercontinental. O jogador não chegou a um acerto com o Mengão. E com essas, o Flamengo, para acabar não perdendo dinheiro com o atleta e ele sair de graça para outro time, fez o quê? Negociou o atleta com o time de Portugal, o Vitória de Guimarães, a custo zero. Porém, o Flamengo vai ficar com 50% dos direitos federativos do jogador. Num tipo de transação como essa, é muito complexa. O jogador já poderia estar saindo do Flamengo no final do ano. E o Flamengo encontrou essa brecha para estar ganhando alguma coisa no futuro. Dentro da situação, inteligente. Não é verdade? Pois é, né? Assim é. Boa sorte ao nosso amigo Lucas, que brilhe lá fora. Assim é. Bom, galera, seguindo com as notícias, o jovem Lohan, de apenas 19 anos, está de saída para o futebol europeu. O meia foi liberado pelo Flamengo para viajar até a Itália, onde vai realizar exames médicos e, se aprovado, vai assinar contrato com o Pisa. A negociação, amigos, foi fechada em forma de empréstimo, mas com obrigação de compra caso algumas metas sejam alcançadas. O Flamengo vai receber 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, por esse empréstimo. Já a compra definitiva pode chegar a 4 milhões de euros, algo em torno de 25 milhões de reais. Caso o Lohan dispute aí metade dos jogos do Pisa nesta temporada e o clube italiano não seja rebaixado. Vale lembrar que o Flamengo ainda ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura. O Lohan era considerado um dos principais nomes da base rubro-negra e também tinha uma proposta do Al Ahly, lá na Arábia Saudita, aquele mesmo que levou recentemente o Matheus Gonçalves. Mas ele preferiu seguir o sonho de jogar na Europa e agora terá sua primeira experiência no futebol italiano. O Pisa, galera, disputa a Série A do campeonato e está nesse momento na 12ª colocação na competição. Desejamos ao Lohan muita sorte e que brilhe por lá. Ainda bem que nessas cláusulas impostas não tem título do Pisa. Se fosse desse jeito, não ia vender nunca. Acho que não ser rebaixado já é um grande feito para eles, né? Verdade. Continuando com as notícias, acho que de uns anos para cá, a concepção de Flamengo mudou muito dentro do mercado, não só nacional como mundial. Hoje o Mengão tem a possibilidade
de adquirir jogadores que até alguns anos atrás era incogitável. E quando ia para cima de uma negociação, se falava muito em, nossa, lá vem o Flamengo, vai levar e não vai pagar. Mudou o status do Mengão, a administração continua forte e o caixa sempre pesado. Entra grana de tudo quanto é lado. A situação, para muitos outros clubes, com certeza, começaram a mudar. Exemplo é a situação de Vitor Hugo, que interessa ao Santos. Mas BAP já avisou, não vai sair sem algumas precauções. E quais são elas? Galera, analisa a seguinte situação. O Santos hoje é um time que financeiramente não é equilibrado. O Vitor Hugo é um jogador que o Flamengo ainda pretende ganhar dinheiro com ele. Dentro do Flamengo, poucas oportunidades ele tem recebido e dificilmente terá outras possibilidades dentro do clube. A gente está vendo o que está acontecendo. Então, BAP exige, com relação a uma negociação com o Santos, as seguintes posições: obrigação de compra por metas atingidas, descartada a simples opção de compra, e o Clube Paulista vai ter que apresentar garantias financeiras robustas para evitar riscos de calote. Haja visto o problema que o Flamengo teve de pagamento com o Corinthians, ainda tem com o Internacional, que não recebeu. De verdade, essa postura do Flamengo, ela só mostra uma coisa: quer comprar? Paga. Eu não preciso vender. É uma situação muito diferente a que nós vivemos, inclusive comparadas às vezes a esses clubes que eu mencionei. Brincadeira, não? Eu acho que o Flamengo tá mais do que certo. Claro. Tá na hora da gente ter pelo menos essas garantias, né? Não adianta nada vender um jogador, contar, entre aspas, com aquele dinheiro, né? E no final das contas não vê nada disso. E essa rigidez imposta pelo Flamengo é algo, galera, que num passado não muito distante eram feitas contra nós. Sim. Em qualquer jogador que o Flamengo quisesse contratar. Portanto, tá certo. Um dia da caça, outro do caçador, né? Muito bem, é isso aí. Bom, galera, seguindo com as notícias, Samuel Lino foi importantíssimo na goleada histórica do Flamengo contra o Vitória na última segunda-feira por 8-0. E com o show que ele deu em campo, já alcançou números muito interessantíssimos no elenco rubro-negro. Agora, Samu soma 2 gols e 4 assistências em apenas 8 partidas com a camisa do Flamengo, ou seja, já são aí 6 participações diretas em gols. E o detalhe mais interessante dessa história é que ele igualou as marcas de Michael e Everton Cebolinha na temporada, mas com bem menos jogos, né, galera? Olha só os números. O Samuel Lino tem 2 gols e 4 assistências em 8 jogos. O Michael, 2 gols e 4 assistências em 24 jogos. O Cebolinha, 4 gols e 2 assistências em 30 jogos. Enquanto o Michael não atua aí desde a semifinal do Mundial de Clubes contra o Los Angeles FC e marcou pela última vez só em junho contra o Fortaleza, o Cebolinha tem tido mais espaço, mas ele não balança as redes desde o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ou seja, o Samu chegou chegando, mostrando muita eficiência em pouco tempo de clube. A pergunta que fica aqui, galera, é a seguinte: será que o Lino já merece status de titular absoluto no Flamengo de Felipe Luiz? Olha, se for tirar pelo último jogo, com certeza. Posição fixa já. Tenso. Seguindo com as notícias, Rossi deu entrevista à Flamengo TV. E lá ele falou sobre o jogo do meio de semana, aliás, do início de semana, né, galera? Poxa, é difícil ver o Flamengo não jogar meio de semana e fim de semana. É verdade. Até confunde a gente. Confunde mesmo. Confunde. Ele falou o seguinte: primeiro, a vitória por goleada frente ao Vitória é algo que, vai ficar na memória de todo mundo. Mas acabou o jogo, comemorou a vitória, pés no chão
e vamos encarar o próximo rival. Sabe, galera, eu vejo muitas das informações que chegam falando o seguinte: o Flamengo vai pegar o próximo adversário, seja ele qual for. Por acaso é o Grêmio, poderia ser outro qualquer, e vai golear novamente. Poxa, a gente tem que ter a seguinte mentalidade: aquele jogo, 8-0. O próximo jogo contra o Grêmio pode ser 1-0, pode ser 2-1, 2-0. O placar, na minha opinião, não é o mais significativo. O que realmente importa é, dentro de campo, o time apresentar um futebol consistente. A gente precisa disso. Ele, inclusive, mencionou a seguinte situação: o time está se preparando de uma maneira melhor, teve basicamente uma semana inteira de treinamento. E impor esse treinamento dentro de campo, buscando a vitória. Mas, poxa, sem entender que todas as partidas do Flamengo serão um verdadeiro brota-gols, como foi contra o time baiano, né, amigos? Com certeza, é o que nós falamos ontem aqui no canal, né? Realmente é difícil separar esse sentimento de não querer goleada todos os jogos do Flamengo, né? Nós somos assim, né, galera? Só que eu acho que jogar bem é o que mais importa. A gente vê uma goleada num dia, no outro jogo a gente vê um Flamengo apático dentro de campo, é justamente isso que a gente não quer. A gente quer o Flamengo sempre jogando ali, ó, naquele ritmo, evoluindo, e vamos que vamos, não precisa ser 8-0, 5-0 também já tá ótimo. Num campeonato tão longo, o 8-0, 5-0, 1-0, no final, é 3 pontos do mesmo jeito. A gente precisa, sim, manter a liderança do campeonato fazendo o nosso, que é ganhar os jogos, principalmente dentro de casa, né, amigos? Independentemente do placar, que venha os 3 pontos, isso é o mais importante. Perfeito, é isso aí. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.